Hoje nós temos duas paraxás. E uma paraxá tem o nome de tribos. E eu gosto desse conceito de tribo, sabia? Porque tribo determina um nível de comprometimento muito grande que os homens modernos não têm mais. Tribo representa uma família que ela enxerga muito além da forma genética, pai, mãe, irmãos, filhos. A tribo ela tem um conceito de comunidade e que nós deveríamos resgatar no nosso meio. Sabia disso? Abra sua Bíblia, se você quiser deixar ela aberta, em Números 30. Hoje nós temos duas paraxás. Me perguntaram o que é Shalom. Shalom não é só paz. Shalom, a maneira mais fácil de você entender o que é a Shalom é a plenitude de glória que há em Deus. Então Deus ele nos dá a paz. O que te traz a paz? Boa saúde, concorda? Uma vida próspera, equilíbrio nas emoções. O que mais? Cite aí algo que te traz a paz. Finanças equilibradas, famílias ajustadas, né? Prosperidade. Então, isso é a Shalom de Deus, é o pacote completo em todas as áreas na sua vida. Então, quando você fala Shalom, meu irmão, você está desejando vida plena para Ele, em todos os aspectos da sua vida. Amém? Glória a Deus. E então, essas duas paraxás, ela fala sobre as tribos de Israel e fala sobre partidas. São os dois nomes da paraxá de hoje. Então, ela vai falar de muita coisa, de vários aspectos. Eu não vou entrar em todos, mas eu quero navegar em algumas coisas a qual o Senhor me chamou a atenção e a qual eu desejo ministrar para vocês nessa noite. Amém? Então a paraxá ela começa com a questão dos votos em Números 30. E aí é bacana porque voto é algo que as pessoas fazem em dois sentidos na sua vida. E ele começa a explicar que quando você votar algo a Deus, você deve pensar muito bem antes de fazer um voto. E o voto, ele explica que ele envolve dois aspectos. Ou quando você quer transformar algo que é muito difícil para você na sua vida, ou quando você quer agradecer sobre algo que Deus fez para você. Então você pode determinar um voto ao Senhor, falando: Senhor, eu vou me abaster de certas coisas, eu vou abrir mão de certos prazeres na minha vida por um tempo, para que eu alcance esse favor do Senhor, ou para que eu agradeça o favor alcançado, a graça que foi derramada sobre a minha vida. Mas o que eu quero ministrar para a gente é sobre escolhas. Escolhas talvez seja o que permeia a nossa vida todos os dias. Nós abrimos os olhos e fazemos escolhas. Eu escolho levantar da cama ou ficar deitado. Eu escolho escovar os dentes ou não escovar os dentes. São escolhas simples, mas que elas mudam constantemente o resultado do nosso dia. Já parou para pensar? Talvez você acorde hoje e fale: não vou tomar banho. E está tudo certo a sua escolha. Mas talvez no final da tarde você encontre alguém e o seu encontro não seja tão legal com essa pessoa e você deixe uma má impressão para ela. Por uma escolha tão simples que você fez, muda o destino da sua vida. Amém? Concorda com isso? Então, nossa vida é feita de escolhas. E a escolha é uma coisa tão maluca que ela determina o tamanho do seu mundo. Outro aspecto que eu quero trabalhar com você. A sua escolha, ou o que você decide para você, determina o tamanho do seu mundo. O que é isso, pastor? Quando nós escolhemos uma profissão, quanto tempo você dedica para aperfeiçoamento, para estudo, para conhecimento dessa profissão? Talvez 80% do seu tempo, uma média de alguém que quer ser um bom profissional em determinada área, 80% do seu dia é focado nisso. Automaticamente, que tamanho que fica seu mundo? Grande ou pequeno? O que você acha? Específico, e ele é grande ou é pequeno? Pequeno.
a minha escolha, talvez, a que eu tome de decisão, ela faz o meu mundo se tornar pequeno. Muitas vezes nós falamos, o que você escolhe na sua vida? Ah, eu escolho Deus. E quando nós falamos isso, eu escolho Deus, a princípio parece algo muito nobre. E todo mundo vai falar, que escolha boa a sua. Mas o problema é que quando nós talvez escolhemos Deus, nós não escolhemos o Senhor. Nós escolhemos a religiosidade. E quando eu escolho a religiosidade, eu acabo tornando o meu mundo pequeno. O que deveria, talvez, amplificar a minha vida, ele restringe a minha vida. O nosso foco fica tão limitado que nós falamos de igreja o tempo inteiro. Sentamos para conversar, conversamos da igreja o tempo inteiro. Fazemos uma reunião com irmãos e falamos da igreja o tempo inteiro. É engraçado esse aspecto. Talvez isso tenha tornado o nosso mundo muito pequeno e limitado. Porque quando eu só falo da igreja, no contexto de igreja local, eu limito a expansão do meu mundo. Você já percebeu o quanto evangelizar tem se tornado uma tarefa difícil? Será que está acontecendo isso com você? Evangelizar parece algo impossível, porque o nosso mundo ficou pequeno demais para integrar alguém. Eu vivo um aspecto tão bom de uma escolha tão boa que não cabe mais ninguém dentro desse mundo que parece perfeito, mas que tem afastado todo mundo da minha volta. E o Senhor, quando Ele fala de tribos, quando Ele determina um local para essas tribos se instalar, eu penso que a vontade de Deus, em primeiro lugar, era abençoar Israel como promessa de terra prometida. Mas também penso que era um local estratégico para que Deus pudesse avançar com o seu povo por todas as direções da terra. O propósito final de Deus é que Israel saísse daquela pequena porção de terra e de tempos em tempos eles pudessem se espalhar e converter todas as nações a um Deus único, a um Deus verdadeiro, e para que todas as nações pudessem desfrutar da mesma shalom que Israel desfrutava. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso para nós? Porque nessa noite eu quero trazer algo na sua consciência. Aonde as suas escolhas têm te levado? O que você tem escolhido tem te trazido que tipo de benefício? Talvez você olhe e fala, pastor, eu estou num ponto que agora eu estou buscando o meu aperfeiçoamento, o meu crescimento. E isso tudo é muito bom. Tudo isso é muito perfeito e é necessário que aconteça na vida de cada um de nós. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Será que no meio dessa escolha não cabe mais ninguém junto com você? Será que nós não estamos partindo tanto em ter algo e não em ser algo? Porque a partir do momento que nós, como igreja, não influenciarmos mais as pessoas por aquilo que nós somos, o nosso fundamento de existência não tem sentido. A partir do momento que eu e você internalizar tantas bênçãos de forma tão interna, nós não vamos liberar o que nós chamamos de glória de Deus sobre a terra. Isso é preocupante nos tempos atuais, porque a palavra eclésia é os para fora, os de fora, mas eles só estão para os de dentro. Deus abençoa só os
de dentro. Deus vai me honrar os de dentro. Mas espera aí, se as coisas não foram feitas para o mundo, como Jesus disse, todas as coisas foram criadas para Ele, por Ele, por intermédio dEle, e para que a glória dEle seja manifesta às nações, existe alguma coisa que está desfocada dentro de nós. Números 32, diz que algumas tribos, 2 tribos, tomaram uma decisão, fizeram uma escolha. Eles andaram um bom tempo com Israel, venceram batalhas, passaram fome, passaram sede em alguns determinados momentos, sofreram aflição, mas chegou um tempo que eles estavam para conquistar Canaã. E diz que passa pela ideia daquela tribo chegar para Moisés e fala: eu acho melhor a gente ficar desse lado. Aí Moisés olha e fala: sério? Ele fala: sério, porque aqui tem pastagem para o nosso gado. A gente pode construir currais e moradas para as nossas crianças. Olha que aspecto interessante. Ele inverte uma prioridade de tribo. A primeira coisa que ele observa naquele campo são alimentos para quem? Para o gado. Pastagem para os gados. Em segundo, o que ele diz? Morada para as nossas crianças. Quando nós focamos nos nossos objetivos, aquilo que tem valor passa a ser secundário. Aquilo que eu deveria cuidar, eu começo a desprezar. Aquilo que deveria ser como princípio de cuidado, em primeira instância, passa a ser secundário. Essa é a escolha entre ter ao invés de ser. É isso que eu escolho ter. Eu mato tudo à minha volta para tentar ser o que eu nunca vou alcançar. Rubem decide fazer isso e a tribo de Gades. E diz que nesse tempo Moisés se ira com eles. E Moisés se indigna com eles. Só que Gades usa e Rubem um atributo da palavra de Deus. Ele faz um voto a Moisés. Ele olha para Moisés e diz assim: mas eu faço um voto ao Senhor, Moisés. Nós não fixaremos nessa terra até que os nossos irmãos conquistem a terra prometida. Nós iremos com eles para a guerra, e quando eles conquistarem tudo que eles conquistarem, aí sim nós voltaremos para essa região, para trás do Jordão. Essa foi a decisão dessas 2 tribos. E aí você pode me dizer e falar: foi nobre a atitude deles? Sim. Remediou uma situação? Sim. Aos olhos dos irmãos, eles pareceram algo bom? Sim. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Qual seria o propósito desse povo se eles tivessem continuado com Israel? Que futuro eles teriam? Essa parte que a gente não questiona. Fico pensando se essas 2 tribos, elas decidem atravessar o outro lado, junto com a sua comunidade, junto com a tribo de Israel. Honestamente, você imaginaria que a glória dele seria desse tamanho ou desse tamanho? Qual é a sua opinião? Grande ou pequena, igreja? Grande. Com certeza, a glória deles seria muito maior, porque a terra que Deus prometeu diz que emana leite e mel. Eles perderam a visão celestial. Eles perderam a visão celestial. Deixaram de ser abençoados? Não. O rebanho deles cresceu. A família deles se estabeleceu. Aquilo que eles tanto desejavam, aconteceu. Mas tem um detalhe. Um pouco mais para frente da história,
quando outros povos voltam a atacar Israel, quem foram os primeiros cativos de guerra? As duas tribos. Talvez a nossa escolha nos traga prosperidade hoje, passageira. Amanhã, quando o assolador bater as nossas portas, quando nós perdemos o papel e o foco de ser ao invés de ter, nós seremos atingidos. É engraçado a gente ver essa história com Israel. E nós precisamos fazer uma meditação sobre as nossas vidas. Vencer é muito bom, porque nós somos mais que vencedores e fomos feitos para vencer. Mas eu quero trazer algo para você. É chegado um tempo que a gente precisa desenvolver a coletividade, irmãos. Se a gente não despertar para isso, diz que no final dos tempos, a única coisa que acabaria e se esfriaria era o quê? O amor. E eu estou quase para dizer que nós estamos muito perto desse tempo. Por um lado, é bom. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas por um outro lado, eu acho muito ruim, porque eu vejo quanto de vidas ainda precisam ser alcançadas por nós. E aí nós temos uma decisão sobre as nossas mãos. Como nós vamos reagir a esse quadro, a essa informação? Qual vai ser a nossa atitude quando nós ouvimos uma palavra do Senhor que nos confronta a ser um pouquinho diferente da maneira a qual nós temos caminhado? Será que as nossas escolhas têm sido baseadas num aspecto natural do que sentimos? Será que quando eu decido algo sobre sentimento ou sobre revelação? E quando eu falo revelação, não é estabelecendo um padrão muito alto para nós. O que é isso? Não é estabelecer algo que, uau, Deus falou comigo e eu tive uma revelação de um padrão da minha vida. Não é nesse aspecto. Mas eu acredito numa coisa que move o meu e o seu coração para as verdades e para as conexões que o Senhor deseja que nós fazemos. Isso chama oração. A oração nos move a um caminho de intimidade com o Senhor. Todos concordam com isso? Amém, eu também concordo. Mas qual tipo de oração? Porque talvez eu encontre irmãos que honestamente fazem isso. Pastor, eu oro todos os dias da minha vida. E eu creio que sim. Mas qual é o foco? Qual é a escolha da sua oração? Porque se eu entender na paraxá de tribos que Deus tinha uma promessa de enriquecimento, de prosperidade para todo Israel, eu começo a quebrar um padrão de individualismo em mim. Vocês concordam com isso? Quando a gente olha para Deus querendo abençoar 12 tribos, não deixando nenhuma de fora, eu entendo que o Senhor tem uma bênção para toda a nação, inclusive para nós. Eu não creio que a bênção, a prosperidade do Senhor, ela seja algo focado em mim. Mas não, também são para os Josés, para os Antônios, para as Marias, para todas as pessoas. Eu não entendo isso como algo focal. Eu vejo o Senhor trabalhar em algo que é sempre coletivo. Deus sempre trabalhou em algo coletivo. E aí eu pergunto para a gente, por que a nossa escolha é focal? Por que ainda eu decido ser focal, individual, único? Por que a gente decide fazer isso? Textos e mais textos da Bíblia mostram Deus derramando bênção sobre nações,
multiplicação de pães sobre multidão. Sempre os milagres e a glória de Deus se manifestavam num ambiente de milhares e milhares de pessoas. Atos dos Apóstolos, mais de 70 pessoas reunidas numa casa. Não era um grupo de 5, de 2, de 1, unção derramada sobre pessoas. E por que a gente decide viver individualmente? Por que ainda a gente toda manhã decide, quando eu acordo, ou você acorda, ou nós acordamos, olhar e falar, o que eu preciso vencer hoje? Ei, é tempo da gente expressar o amor fraternal, igreja. Mas para expressar esse amor fraternal, é uma escolha diária. É uma escolha de todo dia. É uma escolha de ultrapassar aquilo que eu acho que é bom para mim, e aquilo que eu acho que é legal para mim, e começar a desfrutar de coisas que eu ainda não vi, não senti e não ouvi. Porque quando a gente olha, Deus é o Deus que faz coisas que você nunca viu, nunca ouviu. Aí a gente espiritualiza essas coisas e esquece que Deus fez todas as coisas para ser relacional entre pessoas. Nunca foi individual. E quando eu escuto esse versículo, Deus vai me mostrar coisas grandes ainda. Ou eu penso para mim. Esse versículo parece que ele só cabe para mim. Quando Deus fala que Ele vai mostrar coisas grandes para nós, o povo de Israel, esses milhares de pessoas, foi conduzido por quem? Por Moisés. Moisés pensava de forma individual ou em forma coletiva? Coletiva. E quando Moisés degladiava com Deus em alguns aspectos, Deus falava, vou destruir esse povo, e Moisés falava, Senhor, não faz isso, é o seu nome que vai ser envergonhado entre os povos, sustenta. E aí Moisés brigava pelos seus irmãos. Moisés brigava pelos seus irmãos. Onde nós brigamos uns pelos outros? Ou brigamos uns com os outros? Será que a gente mudou o aspecto de um pelos e um com? Porque é exatamente isso que nós fazemos no tempo atual. Nós, como igreja, infelizmente, não nos preocupamos mais nem com da direita e nem com da esquerda, irmãos. Mas nós queremos viver a tal da promessa de Deus. Me perdoa, não alcançaremos nunca. Nunca. Porque Deus não é Deus de indivíduo, Deus é Deus do coletivo. Deus não salvaria uma nação, Deus salvaria as nações. Deus não é o Deus de Israel, Ele é o Deus de Israel e o Deus dos gentios. Ele é o Deus de todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E todo aquele é um mundo. Começa a entender aonde está o seu aspecto de crescimento nesse tempo. Você começa a entender a posição que o Senhor deseja de nós. Será que nós estamos prontos para isso? Essa é uma decisão difícil para nós. Talvez a mais difícil. E talvez ela abra todo o derramar de glória de Deus para nós. E se dependesse só disso? Porque eu fico pensando numa coisa. Nós temos conhecimento da palavra. Nós entendemos esse aspecto. Nós vemos, sei lá, quantos cultos por ano. Será que não é informação suficiente para a gente praticar alguma coisa? Agora, qual é a nossa alegria? Qual é o foco da igreja? Sempre. Primeiro eu preciso manifestar dons, eu creio que esse seja o melhor caminho. Porque até os sinais convencem os incrédulos. É importante a manifestação da glória. E depois que eu manifesto a glória, o que vem em segundo lugar? O amor fraternal. Porque, por mais que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse, de nada vale. Mesmo que eu profetizasse, se não tivesse amor, não faz sentido. Mesmo que eu curasse, não tendo amor,
Não faz sentido. Nós passamos pelo aspecto de ser capacitados. Nós somos cheios da graça do Senhor. Manifestamos os dons, testemunhamos cura. Testemunhamos os irmãos falarem ao nosso coração. Nossa, o irmão falou uma palavra que veio de encontro com a minha necessidade. Desfrutamos desse ambiente espiritual. Não desfrutamos? Quantas vezes você já foi agraciado por uma palavra que algum irmão disse a você, e quantas vezes você já foi um canal de bênção na vida de um irmão aqui dentro deste lugar? Agora, somos agraciados para quê? Para agraciar alguém. Fomos convocados para isso. Fomos chamados para esse aspecto. E se nós não mudarmos a nossa posição, vai acontecer uma coisa com a gente que vai ser muito ruim. A nossa sensibilidade espiritual, ela vai diminuindo. E aí a gente começa a se tornar uma coisa que aqueles homens no tempo de Jesus se tornaram: fariseus e mestres da lei. Sabe o que é a pior coisa conversar com um crente religioso hoje? Porque ele só sabe falar de Bíblia. Ele não consegue conversar de outra coisa. Ele não consegue ter sensibilidade para ouvir ninguém. Porque quando alguém começa a abrir a boca, ele vai falar um versículo para a pessoa que geralmente traz condenação para a alma dela. Só que eu esqueço que aquela pessoa ela é seca, ela não tem nada para receber. Ela nunca ouviu uma verdade de Deus. E eu continuo tentando acessar o cérebro dela com o meu conhecimento. E quando eu deparo para Jesus, e olho para Jesus conversando com as pessoas, Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E talvez eu até pratique essa pergunta para as pessoas, só que a intenção é errada. Jesus perdia o tempo necessário que fosse para ser generoso com uma pessoa. Jesus desprendia atenção para os problemas das outras pessoas. Jesus gastava tempo com aqueles que ninguém gostaria de gastar o seu tempo. E eu tenho uma pergunta para fazer para nós. Qual é a nossa escolha sobre esse aspecto? Quanto você tem ouvido a angústia das outras pessoas? Ou nós estamos sentados sobre a glória da prosperidade que o Senhor tem nos dado pela obediência dos mandamentos? Qual é a nossa escolha, igreja? O que nós temos escolhido? Tem uma música do Thales: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia. Lembra que na porção passada eu disse que nós vencemos a parte do pecado. Quando eu falo vencemos a parte do pecado, é no sentido de decisão. Hoje a gente pode escolher pecar ou não pecar. Hoje está em nós essa decisão, em fazer o bem ou não fazer, em ajudar ou não ajudar, porque aquele que precisa e você se nega a fazer, comete pecado. Aquele que tem algo na mão, que recebeu de graça e não dá de graça, comete pecado. A gente fica tão preso aos pecadinhos, aos pecados capitais, assim dizer, fico lutando com pecado sexual, com palavreado, não falamos mais palavrão, eu não falo mais palavrão, porque não sai uma palavra torpe da minha boca, mas eu estou vendo alguém se arrebentar e não estico o braço para ajudar essa pessoa. Eu não sou mais um portador de boas novas. Igreja, tempo da gente recuperar a visão celestial. Tempo da gente querer coisas nobres. Tempo da gente querer coisas grandes. Tempo da gente entender o que nós temos na nossa mão, o que nós somos em Deus, o que Cristo conquistou por nós. Nós não precisamos mais brigar para ser salvo, nós somos salvos. Nós não precisamos mais buscar ser prósperos, nós somos prósperos. Nós não temos mais que andar preocupados com o que comer e nem o que vestir, porque não vai faltar nada para nós. Isso é revelação do Senhor para nós. Mas espera aí, se eu tenho tudo isso, se nem a enfermidade me alcança,
Se nem se eu tocar em algo mortífero me mata. Eu tenho uma pergunta para fazer a nós. O que nos paralisa? Se você crê que você tem todas essas coisas que eu acabei de citar e que estão na palavra do Senhor, o que te paralisa? O que breca o seu agir? Aqui começa a nossa escolha. É aqui que define o tamanho do nosso mundo. Se o meu mundo sou eu, quão pequeno ele é. Talvez eu não precise de um mundo maior que 3 metros quadrados para viver. Porque eu consigo abrir meus braços e dar uma voltinha em torno de mim mesmo. Se o meu mundo for minha família, talvez eu precise de um terreno 12 por 30, 360. Cabe todo mundo ali amassadinho, mas cabe. Talvez eu precise do dobro disso. Olha o tamanho que a gente faz o nosso mundo. Mas talvez o meu mundo seja ser um grande homem de negócios. Quantos clientes você tem? 200? Talvez dentro de um estágio de futebol eles caibam. Esse é o tamanho do mundo que nós determinamos. Agora, quando eu entendo que o mundo, lá fora, eu tenho uma missão, quão grande é o meu mundo? Como muda o meu aspecto de viver? Como as minhas lamentações diárias acabam? Como o meu sofrimento diminui? Como a falta de um extrato de tomate não provoca a terceira guerra mundial entre marido e mulher, quando o meu mundo não é pequeno? Quando o meu mundo não é pequeno, meu carro não estar abastecido não me incomoda, porque eu tenho um mundo muito maior do que um marcador dentro de um veículo automotivo. Quando o meu mundo não é pequeno, quando eu erro algo, ele não faz sentido para a minha vida, porque eu tenho um mundo muito maior para conquistar e usufruir. Está vendo como a gente limita as bênçãos de Deus para nós? Está vendo como a gente faz o mundo ser tão fechado? E talvez eu me fechei tanto que esse mundo ficou triste, escuro, sem graça e sem sal. Essas são as decisões diárias do nosso dia. Nessa noite, eu quero trazer você para essa reflexão. Que tamanho que é o seu mundo? Quais são as suas escolhas, igreja? Somos uma tribo ou somos indivíduos? Somos a última bolachinha do pacote para Deus nesse tempo? Ou eu prefiro ser a coletividade? Qual é a sua decisão? Porque de acordo com a sua decisão, é o tamanho da sua bênção diante de Deus. José viveu num mundo de 2 metros quadrados. Uma cela, talvez daquele tamanho. A Bíblia não fala, mas pensando. Mas José não vivia dentro daquele mundo. José enxergava Israel. No dia que abrem a portinha de 2 metros quadrados, José governa a terra. Decisão e escolha. Não importa aonde eu esteja. Não importa o tamanho da minha cela. Não importa o tamanho da minha casa. Não importa o tamanho da minha empresa. Nada se compara ao tamanho do que Deus quer dar para as nossas vidas. Nada se compara. Mas se eu não mexer com você, você vai achar que a sua casa, a sua profissão, o seu ciclo de amizade é muito grande. E eu estou te mostrando o quão pequeno ele é. O quão pequenininho nós somos dentro da grandeza do universo de Deus. E se achamos tão grandes, se achamos tão poderosos, se achamos tão o centro das atenções. Tempo da gente acordar. Rubem e Gade escolheu um pasto verde, bom, para toda a sua criação. Prosperou, mas não desfrutou do tamanho da bênção de Deus.
O processo de renovar a nossa mente depende do quanto eu estou disposto a me confrontar. O processo de eu acordar diferente e as palavras de Deus começar a fazer sentido na minha vida, depende do tamanho do meu foco. Se você tem um foco de ser rico, eu acho ele excelente, eu acho ele muito bom, mas você não vai saber o que é plenitude, porque plenitude, ela está acima do nosso entendimento. Então a palavra de Deus é que ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E quando eu penso nesse versículo, eu fico muito curioso e pergunto sempre para Deus: quais são os seus pensamentos ao meu respeito? Isso é uma boa oração para se fazer. Talvez eu não pergunte isso a Deus. Talvez os meus olhos me façam pensar. As minhas habilidades me façam acreditar que o meu propósito seja aquilo que eu me dou bem. E talvez seja muito pequeno comparado ao propósito de Deus para nós. Eu creio, para mim e para você, não tem fronteira. Não tem barreira. Não tem um aspecto que limita. Para nós, não. Para os que entendem da onde vieram. Para nós que entendemos quem é o nosso Pai, não há limite. Deus deseja tirar o seu limite hoje. Mas você precisa querer tirar ele de você. E eu tenho uma notícia para você. Vai doer. Vai ser desconfortável. Vai ser dolorido. Não vai ser motivador. Até que eu e você possamos decidir fazer isso. Jesus, ele estava pronto para um aspecto: libertar o mundo. E quando ele estava pronto para libertar o mundo, a única frase que ele conseguiu falar foi: se possível, afasta esse cálice de mim. Você vai sentir isso. Nós precisamos passar por isso. A nossa maior luta, igreja, não é sobre perder ou ganhar. A nossa maior luta está dentro do nosso aspecto moral. É o que está aqui dentro. E ninguém sabe. Do que está aqui. E ninguém sabe. É aqui e aqui que começa a minha maior guerra comigo mesmo. É nesses dois campos. Por isso que Deus é o único que esquadrinha mente e coração. Ele sonda. São os dois lugares que ninguém acessa, só a glória dele. Mas Jesus disse: deixa eu entrar. E Jesus continua dizendo para nós todos os dias: deixa eu entrar. E eu acho que eu deixei ele entrar. Mas quando eu não olho para o próximo como prioridade da minha vida, Jesus continua do lado de fora. Continua no mesmo lugar que ele está, do lado de fora.